Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live de perguntas e respostas, né? Nunca mais a gente tinha tido essa oportunidade. Vamos começar. Pedir a Deus que venha até aqui, faça uma oração para nós. E aí, em seguida, a gente vai começar o nosso trabalho. Ô Pai querido, Amém, Deus. muito obrigado por essa oportunidade que temos agora, Pai. E que o Senhor esteja nessa live, Deus, Pai, conosco, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, dê assim entendimento, seja, Pai, tanto para perguntar como para Glória responder, a Pai. Deus. E que no final dessa live nós tenhamos mais entendimento, Assim Pai. seja, Que a Senhor. gente seja mais edificado, Pai. Glória Amém. a Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, boa noite, Pastor João. Estamos Boa aqui noite, mais um dia, né? Bom ter o senhor de volta, né? Depois da viagem. Faz um tempo que a gente não tinha esse encontro aqui. E já vou soltar uma pergunta, né? Tá bem. O senhor quer saudar os irmãos? Depois eu boto a pergunta. Sim, quero saudar a todos, dizer bem-vindos, né? Nessa live, né? E pedir a bênção de Deus para todos nós, para que podamos aqui com o coração voltado para as coisas de Deus, nós possa também chegar a uma conclusão, né, daquilo que nós estamos nessa noite no objetivo. Tudo tem um objetivo e um motivo. Nosso motivo é responder as perguntas de vocês, para que vocês também tenham o que se firmar, né? Porque às vezes uma pergunta, quando a pessoa não entende algo, aquilo machuca, né? Machuca lá dentro porque ela quer saber, né? E aquilo preocupa, e muitas vezes até Satanás se aproxima para desvanecer aquela pessoa. E às vezes não é como ela pensa. A Bíblia é um livro espiritual, é um livro, né? É um livro precioso que a gente pode saber que tem entrelinhas entre ela, e esse entrelinhas é o que coloca dentro do coração do eleito. É a resposta, né? Do que Deus quis dizer, ou muitas vezes, né, o que é feito, né? Então, irmãos, Deus abençoe vocês, a todos. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês essa noite. Quero transmitir minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco. É uma satisfação muito grande. E isso é o que eu gosto de fazer também, né? Gosto de me envolver com as coisas de Deus. Quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, o mundo vai passando, né? Amém. O tempo vai se terminando, morrendo atrás de nós, e nós vamos caminhando para aquela vida que está chegando. Amém. Deus abençoe. Temos aqui Irmã Santa também. Quer dar uma boa noite, Irmã Santa, para os irmãos? Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Estamos atentos às perguntas, né? Vai ser muito bom. Vamos questionar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Com certeza. Queremos cada dia ter mais sabedoria, né? Que Deus dê mais sabedoria ao pastor e a nós, né? Para Amém. perguntar e ele nos Vamos mostrar, responder. né? Amém. Responder. Então, aí nós temos uma pergunta da irmã lá de Candiota, nessa mensagem aqui. O caminho provido por Deus para a cura, né? A irmã Betânia mandou uma pergunta nos parágrafos 37, 38 e 47, né? E aí, ela não entendeu direito algumas partes ali, pastor. Muito bem, irmã Betânia. Foi muito boa essa pergunta, te observando. Só que ela é uma pergunta muito especial, muito boa. E é um tema longo que nós podemos espichar ele na quinta-feira, né? De alongar ele, porque ele vai te ajudar bastante aí. Espero que você tenha um pouquinho de paciência, que eu vou deixar para quinta-feira. E quinta-feira, então, nós vamos resolver esse assunto aí com o mensageiro, com o profeta. É uma pergunta, parece simples, mas não é. Ela é muito profunda. Ela precisa uma linha perfeita mesmo das mensagens para nós chegar a uma conclusão, né? O que significa o que ela perguntou ali, né?
E o irmão Brana, ele entra no assunto, daqui a um pouco ele sai fora, então fica um pouco difícil às vezes da pessoa entender. Mas geralmente tem que se pegar como vem o assunto, né? Como o irmão Brana vem trazendo o assunto, às vezes, para poder colocar aquilo no coração da pessoa. Então tem muitos entrelinhas aí, muitas reticências do profeta que, às vezes, né, as pessoas não entendem aquilo ali. E o membro, ele tem direito de não entender, ele tem que ter alguém para explicar para ele, né? Amém. Deus abençoe. Irmã Betânia, então, quinta-feira esteja atenta que nós vamos falar sobre isso. Tá bem, pastor, obrigada. E temos também uma pergunta também do irmão lá de Bagé. Essa pergunta está baseada em Isaías 63, do 10 em diante, né? Sim. Até o 17. E a pergunta é: pode Deus endurecer o coração de uma pessoa que não quer dar ouvidos à palavra e nunca mais essa pessoa deseja a Deus? Sim. Essa é a pergunta. Sim. Quando a pessoa cruza a linha da misericórdia, Deus não trata mais com ela. Ele está no caminho do tropeço, como nós falamos naquela mensagem, predestinados, foi São Gabriel que nós falamos, né? Predestinados para tropeçar. Eu creio que a irmã Cláudia deveria escutar, né, esse culto, passar para ela, né, porque vai ajudar bastante ela, né? E eu também vou falar um pouquinho aqui sobre o que ela citou aqui da Escritura. Muito bom, irmã Cláudia, a sua pergunta especial, né? É só para lembrar o pessoal, é Isaías 63, do versículo 10 em diante, se os irmãos quiserem acompanhar, que o pastor vai falar agora. Então, irmãos, veja bem que nós encontramos muitas coisas na Bíblia, às vezes, que elas não têm uma clareza, né? Vamos dizer assim, porque é um mundo espiritual que vivemos, né? É desde o 10, né? É, do 10 em diante. Porque foram rebeldes e contristaram o teu Espírito Santo. Por isso se lhes tomou em inimigos e ele mesmo pelejou contra eles. Então aqui você está vendo que de quem está falando é Israel, né? Você sabe como Israel andou, né? Questionando com Deus, e Deus não gosta de ser questionado. Deus não gosta de ser retrucado. Então, quando o homem faz isso, ele está num caminho de perverso. Você pode, irmã Cláudia, ler lá no livro de Judas, leia aquele capítulo ali, você vai entender o que eu estou falando, né? Mas aqui diz assim, porém eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Contristaram, entristeceram, né? Por isso lhes tomou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles, o próprio Deus. Tomou por inimigo. São pessoas que eles são elegidos para tropeçar. E quando jamais um eleito chegaria a esse extremo aqui. Uma eleição, um eleito, ele pode ir, né? E Deus até custar-lhe responder alguma coisa, às vezes por causa da sua própria rebelião, que é uma rebelião santa que o eleito tem. É diferente do outro, né? É uma rebelião muitas vezes assim, querendo questionar, às vezes até com ele mesmo, né? Porque um eleito ele não questiona contra a palavra, né? Ele se aproxima da palavra, porém eles foram rebeldes. Então, todavia, lembrou-se dos dias antigos, da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que fez subir do mar com os pastores do rebanho? Onde está e pôs no meio deles o Espírito Santo? Amém? Então, há uma diferença aqui de um povo e de outro. De pessoas e pessoas, né? Vocês entendem que a semente que questiona o Espírito Santo é a semente ao contrário, aquela que sempre questionou desde o princípio, né, que foi Caim.
Por que que a pessoa não questiona? Porque ela não tem a revelação que um eleito tem dentro, né? Então, como eu digo assim, ó, onde está agora o que fez subir? Onde está o que fez subir? Amém? Onde estão os pastores? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar, a mão direita de Moisés que fendeu a água diante deles, para fazer para si um nome eterno. Onde está esse Deus que os seus corações não reconhecem? Que esse Deus que abriu o mar vermelho para eles e nem assim eles dobraram-se. Eles questionaram, né? Então vejam bem vocês, que a coluna de fogo esteve junto, Moisés esteve junto, e daqueles 2 milhões que saíram do Egito, sobrou 2. Veja? Os outros ficaram com seus corpos sepultados no deserto. Mas aqueles 2 cruzaram para a terra prometida. Vejam vocês. O que é a terra prometida? A terra prometida é uma promessa que Deus fez, né? Para Abraão, seu servo, que foi o herdeiro da terra, né? Que ele ia levar esse povo. Mas vocês entendem que daqueles 2 milhões saiu uma nova geração, que cruzaram com Josué e Caleb. Aquela geração Deus repudiou e endureceu o coração deles. O próprio Deus endureceu, né? E eles então acabaram sendo rebeldes, não obedecendo, e foram ficando no deserto, e veio vindo uma nova geração. Entende? Então essa nova geração passou. Deus tirou daquela geração, porque ele disse para Moisés assim: te separa que eu vou matar esse povo. Escute o que eu estou dizendo. Vou matar esse povo, não foi? E Moisés disse: se tu matar o povo, me mata a mim. O profeta disse que ele não podia cruzar por cima de Moisés, porque Moisés era Cristo. O tipo de Cristo, é. Então, veja, mas Deus lembrou daquele pecado. Deus lembrou, aquele povo marchou ainda para frente, porque eles tinham que trazer uma nova geração, porque aquela geração foi barrada ali, para entrar na terra prometida. Então, por isso que, irmã Cláudia, Deus endureceu sim o coração deles, ele endureceu o coração de Faraó, veja bem. Deus pode endurecer um coração sim, não é? Porque essa geração foi maligna, foi má. Eles viram tudo aqui, como eu estou dizendo aqui, ó. Uma pessoa na mensagem, ela pode ver a coluna de fogo, ela pode ver a luz, ela pode ver o profeta, ela pode ver tudo. Veja, e ainda está perdida. Se ela não abrir os olhos, se ela não notar que essa mensagem é para ele, é para ele. Entende? Muitas pessoas veem luz e hoje estão em caminhos errados, não é? Lugares errados, e Deus permite que eles vejam, que é para se conscientizar que eles não têm nada mesmo lá dentro. Porque quando tem, ele se dobra. Então lembrem vocês assim, ó, que Deus repudiou aquela geração, eles dançaram mais adiante, eles fizeram barulhos, Miriam tocou o tamborim, não foi? Foi. Mas Deus não esqueceu de que ele disse que ia destruir, destruiu todos. O coração deles ficou endurecido, né? Se rebelaram contra Deus e contra Moisés. Quem era Moisés? Moisés era Cristo. Eles estavam rebelados contra Moisés, contra a coluna de fogo e contra o anjo que estava os guiando. 3 coisas. Eles erraram, né, a direção que estavam tomando. Isso é um tema muito bom para nós fazer uma live aqui, né, irmã Cláudia? Deus abençoe, viu? E esse de endurecer o coração, tanto é pela desobediência, como para mostrar a glória de Deus. Sim, sim. Como foi no caso com o Faraó, né? Faraó. Ele endureceu para mostrar como ele... Ali foi o outro ponto, né? Faraó foi para engrandecer, Deus ser grande naquilo ali. Como ele abriu o vermelho, afogou eles, né? Só que esse povo aqui, Deus repudiou naquela rebelião ali.
Deus disse, eu vou fazer uma nova geração contigo. Entende? Mas Moisés era Cristo, então eles passaram, mas não passaram para o outro lado. O outro lado era uma separação, vocês entendem? O que passou para o outro lado? Foi a semente de Abraão, a semente elegida. Irmãos, mas é gostoso isso aqui demais, né? Mas olha aqui agora aqui, irmã Cláudia, mais um pouquinho adiante no 15, diz assim, ó. Atende, Deus do céu, e olha desde a tua santa, gloriosa habitação. A súplica por ajuda divina é o título dessa leitura. Onde estão o teu zelo e as tuas poderosas, o teu zelo e as tuas obras poderosas, comoção das tuas entranhas, e na tua misericórdias detém para comigo. Isso é uma súplica que eles estão fazendo, né? Veja aqui, vamos mais adiante. Mas tu és o Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não reconheceu, tu, Senhor, é o nosso Pai. Veja. Nosso Redentor, desde a antiguidade, é o teu nome. Porque o Senhor nos faz errar nos teus caminhos, quer dizer, longânimo em responder. Errar é uma força de expressão, entende? Nos teus caminhos, porque Deus não estava respondendo eles como se estivesse endurecendo seus corações, entende? Por que endureces os nossos corações para que não tenhamos volta? Por amor aos teus servos e às tribos da tua herança, só por um pouco de tempo o teu santo povo possui. Nossos adversários pisaram o nosso santuário. Olha aqui, onde entristeceram Deus. Os adversários abominaram, pisaram o lugar santo, e agora essa semente ficou suplicando, né, um retorno de Deus. Né? Um retorno, porque retornar é uma coisa preciosa. É quando você adquire o caminho de volta, né? E eles estavam pedindo, então, aqui que ele era o redentor deles, mas os inimigos, olha aqui, veja bem, somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca os chamaste pelo teu nome. Somos como aqueles. Então observem como Isaías vem declarando isso aqui. Aqui tem duas sementes. Semente escolhida e semente reprovada. Que pisaram o santuário e aquilo abominou até que você sabe como é que Deus lidava com o povo do Velho Testamento. Por uma pessoa, o santuário era abominado. Era. Deus não permitia, às vezes, que uma pessoa tocasse no morto, ele ficava imundo. Entende, irmãos? Então, isso é um assunto longo para a gente tratar isso aqui. Muito bom isso aqui, muito bom mesmo, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, então? Acho que a irmã ficou satisfeita com essa parte. E nós podemos, então, outra oportunidade, falar mais profundo sobre isso. Mas eu aconselho a irmã Cláudia que ela pode ler, ela pode escutar aquela mensagem de São Gabriel mais uma vez, ela já escutou, né? Elegidos, predestinados para tropeçar. Predestinados para tropeçar. Ali tem grande parte disso. E numa próxima oportunidade, quem sabe eu vou fazer uma live disso aqui. Eu gostei mesmo demais, né? Gostei demais. Aí tem que introduzir as mensagens do profeta e tudo mais, mas aqui eu acho que deu para entender, né? Acho que a irmã entendeu. Ei, pastor, aí entra naquela passagem, eu procurei aqui em Romanos, não achei, quando fala aqui, por isso que Deus enviou a operação do erro para que cresça na mentira do diabo, quando a pessoa, no caso, se falando das pessoas, das denominações que têm as doutrinas erradas, procedimento errado,
aí Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira do diabo, e aí não sim, é nesse rumo nesse também contexto vai, aí. essa é uma boa escritura para isso, né? Porque o Lombrana diz que o eleito, ele é provado no meio do erro. Ele é uma semente que é luz. Quando ele entra no meio do erro, ele transmite luz. E ele é provado no meio do erro. Vamos dizer aqui que tivesse uma pessoa reprovada aqui, eu estivesse conversando com ela. Entende? Um exemplo que eu estou dando. E essa pessoa puxasse assuntos que ia ferir a palavra ou ferir a minha crença. O que é que eu faço? Eu tenho que usar de sabedoria com ele. Entende? Então, para banar ele, eu tenho que ter uma conduta. Então, se eu não gostei do assunto, fechei-me. Pronto. Fechei-me em Cristo aqui, não vou avante com ele, porque aquela conversa dele, para mim, não vai edificar nada. Não vai prosperar, né? É? Quer falar um pouquinho? Não. Não tem uma pergunta para colocar? Se o Claudemir Nogueira está mandando um abraço, Deus abençoe para o senhor, que esteve no encontro lá, ele apertou as mãos. Ah, certo, irmão. Deus abençoe, meu irmão, viu? Ricamente. Fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Aquele encontro ali foi maravilhoso, né? Foi bom demais. Deus abençoe o pastor José, Moene, pastor Ene ali, né? Aqueles irmãos que tiveram ali na frente aquele trabalho. Foi maravilhoso demais. Amém. Ficou marcante ali o que a gente viu, ouviu ali, foi maravilhoso. Uma conduta cristã maravilhosa, não é? Foi um tempo muito precioso que a gente viu com os irmãos, viu muitos amigos, né? Que Deus abençoe. Aí entra uma questão, pastor, que às vezes agora provavelmente vai se recomeçar os encontros, né? A gente vai ter esse encontro aqui aqui na nossa comunidade, aqui que vem as pessoas é um encontro local dos grupos, né? Não é um encontro regional, essas coisas grandes assim. Mas sempre vem pessoas de outros ministérios, né? Eu percebi que havia pessoas ali e outros ministérios e tal. Como é que a gente fica nesse caso, já que o senhor tocou aqui na questão da outra pessoa que vai falar, que vai ofender a fé e tal, como é que a gente deve... a melhor forma de se conduzir assim, porque não vale a pena entrar em contenda, né? De nada. E a gente que observa, porque assim, de denominação para denominação, cada um cria um negócio, é uma briga danada. Mas eu creio que nos grupos da mensagem não deveria haver contenda. Não, mas não há, irmã. Não há. Você entende que as contendas não estão no meio do eleito. O eleito não contende. Entende? O eleito é uma semente do que nós falamos aqui. Entende? Você pode ter pessoas misturadas, mas a conduta do eleito é o que vai valer. Independente Independente de qualquer coisa, né? Seja, né? Por exemplo, se as pessoas vêm no encontro, elas têm que se conduzir numa linha. Viu? Naquela linha. E essa linha, quem é que vai conduzir para elas? Somos nós. São as pessoas que nós vamos botar eles na linha. Que a pessoa vem com uma contenda, olha, irmã, a senhora tem problema, leva para o seu pastor aqui. Nós temos um pastor aqui. E então aqui nós somos conduzidos assim a ter uma linha com Deus, não é? Então a gente nunca leva avante isso, porque às vezes a pessoa puxa um assunto e ela leva nós a se confundir com alguma coisa que ela tem por dentro que ela quer manifestar outro. Isso é uma coisa muito perigosa, né? Então, mas o Mombrana diz que quando uma pessoa chega à nossa igreja, ela quer uma resposta, ela que pergunte para o seu pastor local, lá onde ela está reunindo. Entende? Então, porque isso aí, cada pastor tem o seu rebanho e quem tem que dar as respostas para o membro, você pode ver que todo membro que ele ouve pastores, e ele não é centralizado, equilibrado, ele vai se confundir com alguma coisa. E sempre traz problema, né? Sempre traz problema. Porque não... Isso é como a ovelha, aquela ovelha que
vamos dizer assim, que ela passa para o campo do outro. Quando a gente foi criador de ovelhas, sabe disso, né? Ela acha um lugarzinho, só ela sabe aquele lugar ali, onde ela vai entrar para o campo do outro. Ela engorda muito, entende? Mas o destino dela é o matadouro. Certo? Que fica comendo de muito pasto. Então o dono diz assim, ó, vamos sacrificar aquela ovelha porque ela está entrando no campo do outro. Entende? Se as pessoas soubessem o que significa isso, né? Isso é muito ruim. Está vendo, irmãos? Eu digo uma coisa para vocês aqui, sou bem sincero, viu? Se um dia eu deixar de pastorear, eu vou me reunir com um pastor e vou estar subjugado àquela doutrina ali, porque afinal de contas eu vou me sentar naqueles bancos, eu não posso ficar contra uma doutrina, não é? Do meu pastor. Entende? Então é por isso assim que é muito perigoso às vezes assim, né? Esse desvio aí, vocês viram que Moisés era o pastor dali, daquele rebanho, de 2 milhões, né? Tirou 70, não foi? 70 para ajudar, mas daqueles 70 foi tirado do espírito de Moisés. Moisés continuou sendo líder. Não enfraqueceu Moisés, irmão, aumentou mais. Moisés se fortaleceu muito mais. Né? Eles se tornaram ali homens que ajudaram ele a levar aquele povo. Mas eles não eram acima de Moisés. E lembrem vocês que o pastor na igreja, o profeta diz, ele é o ancião, ele é a autoridade mais alta, quer dizer, todo membro ele deve estar sujeito ao seu pastor. E esse ofício vai continuar muito bom. E esse ofício vai continuar até a ressurreição. A ressurreição, né? Que é aquele quíntuplo de Efésios, né? Que vai continuar até o céu da ressurreição. Todo grupo tem que ter um pastor, né? Então, o pastor, quando ele quer, o membro, quando ele quer ser mudado de um lugar, diz o irmão Brana, ele vai no escritório do pastor e diz, Deus está me enviando, irmão, lá para tal lugar. Ele disse, Deus está me enviando, e o profeta diz que o pastor não tem que contender. Ele bate no ombro dele, abraça e diz, Deus te abençoe. Deus abençoe, glória a Deus, é um bom espírito. Né? Então, é nesse sentido que as pessoas têm que entenderem, né? Que não é porque ele viu defeito, aquele membro não sai dali levando o defeito daquele pastor. Se ele saiu levando defeito, ele não foi dirigido por Deus, porque Deus não dirige pessoas cruzando com defeitos, entende? Se ele viu defeito, deixa para trás. Conta as coisas boas que ele viu daquele homem, o que ele aprendeu, né? Se tinha 10%, pegou 10%, né? Se tinha 20%, 20%, né? Porque ninguém é perfeito, todo homem é falho, né? Então, por isso, assim, que o irmão Brana mostrou muito bem esse regime aí, né? O pastor, você veja uma coisa aqui, nós temos o mestre, temos o apóstolo, temos o profeta, né? O evangelista. E todos esses 4 homens aqui, eles têm que ter um pastor para eles. Eles têm que pagar o dízimo para aquele pastor, ele tem que tomar ceia com aquele pastor, que ele escolher. Entende? E o pastor, não existe pastor de pastores. O pastor é o líder do rebanho aonde ele está pastoreando. Porque essa coisa de pastor é denominação, né? Não, isso não existe. Liderança, o pastor é o líder, ele não tem nada de subjugo sobre ele. Como é que você não vai dirigir esse rebanho por Deus se ele tem outras pessoas subjugadas, um líder, seja o que for, né? Um assunto muito bom para a gente discutir numa live aí, né? Muito bom, né? Muito bem. Não chegou perguntas aqui. A irmã Santa sempre tem uma perguntinha guardada. Dessa vez não anotou. Por enquanto não. Irmão Décio. Também sempre tem uma perguntinha guardada. Eu estava lendo Efésios. E tocou nesse assunto mesmo do cripto de Efésios.
porque eu escutei uma coisa que me confundiu, que o quinto de Efésios ele era para a igreja de Laodiceia. Não, ele foi para o corpo da noiva desde o princípio. Né? Eu estava lendo, eu me fui direto para a escritura. Não, né, Paulo tinha um quintuple de Efésios na igreja, Pedro tinha o quintuple de Efésios, que operava no corpo. Os apóstolos foram dados para posicionar as igrejas. Pedro posicionou a de Israel, Paulo dos gentios. E quando Paulo partiu, ele deixou um cabeça. Vocês sabem, né? Quem ele deixou? Timóteo. E ali ele dá as recomendações para Timóteo, para Tito, aquele eram homens do quintuple dele ali. Para o corpo. Porque vocês entendem assim, irmãos, que existe também um quintuplo para o pastor local. Muitas vezes que é dado a ele. E o profeta diz que aquele ali é só para o local. Não é para o corpo. Um ministro daqueles não pode sair ensinando no corpo porque não vai dar certo. Ele é só para estar sob os cuidados do pastor. Ele tem que estar sobre o regime daquele pastor ali. Entende? Então, tem evangelista na igreja, tem mestres todos para ajudar a igreja local e o pastor ele é um supervisor. Então, aonde ele viu aquela pessoa tropeçar no ensinamento, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar e dizer para ele, irmão, agora o quintuple de Efésios só tem um que corrigir. Quem é? É Deus. É o profeta. Assim. O profeta da era é o líder, é o maior do corpo nesse tempo, né? É o que tem a visão de Deus para esta hora que vivemos. Olha que coisa bonita isso, né? E esse quíntuplo vai estar na noiva até a ressurreição. Ah. Quando uns vão tombando, Deus vai levantando outros. Paulo tombou, saiu Timóteo, veio Tito, por aí em diante. Sempre tem uma liderança, né? Para o corpo. Entendam bem que é para o corpo geral. Por exemplo, Paulo ele podia pregar no mundo todo. Ele era o líder dos gentios. Ele era o apóstolo para os gentios. E um apóstolo para os gentios, ele pode pregar aonde ele for, ele é uma bênção. Aí, no caso, Paulo, ele foi apóstolo aos gentios e deixou Timóteo, depois veio Tito. Aí, no caso, e Deus agora levantou na última era o irmão Brana. Depois do irmão Brana, acabou, não vai se levantar mais ninguém, porque as eras não vão continuar, né? Profeta não, é o último. É o último, né? Não vai se levantar. Assim como João Batista foi o último profeta da lei, o William Brana é o último profeta para os gentios. Como Deus abriu as eras com um profeta, que foi Paulo, ele fecha com um profeta. Porque aí se chama domínio da profecia. Olha aqui que eu falei outro dia, não sei se vocês se deram conta, quando eu falei sobre a pirâmide, né? Nós estávamos conversando com os meninos aqui, eu estava observando. Um observador, né? Quando eles falaram assim que ainda ninguém sabe o mistério das pirâmides. Nós sabemos sim. Nós sabemos. Foi revelado. Né, o mistério, porque o irmão Brana revelou o mistério da pirâmide. Ele disse quem construiu a pirâmide e ele chamou aquilo ali, ele disse que aquilo ali é o lugar do rei, né? O irmão Brana esteve lá, nesse lugar. Ele foi o grão que amadureceu nessa era, que subiu para nos mostrar o que significa lá em cima. Foi até a sexta dimensão, não é? Teve uma audiência com o anjo, que era Cristo, o anjo do pacto. Então, semente, serpente, pirâmide, eras, tudo isso o irmão Brana revelou. Então, a ciência nunca vai explicar a pirâmide, porque a pirâmide, irmão, ela é o ajuste das 7 eras da igreja. Enoque colocou a primeira pedra, veio a segunda, veio vindo uma após a outra, né? E ninguém ficou sabendo. Para o mundo, aquela pirâmide lá, para o mundo denominacional, inclusive o mundo denominacional não acredita que eles criticam quando você tem um quadro da pirâmide em casa. Porque eles não entendem isso, nossos irmãos, eles não entendem isso aí, né? Porque isso foi dado para o eleito.
Então a ciência, o mundo nunca vai explicar isso aí para ninguém. Entende? Nunca. Porque isso não é explicado, isso é revelado ao eleito. Não é? Então o mensageiro da era, ele esteve na câmara do rei. Não é? Ora Eliseu, veja, quando tramava lá algo contra Israel, ele vinha, avisava, e até que o rei diz, mas afinal de contas, quem é que tá dando... Quem é o espião aqui? Quem é o espião, não é? Vejam vocês, ele estava na câmara do rei, o irmão Brana disse. Né? E a câmara do rei não é qualquer pessoa que entra ali. Às vezes as pessoas dizem assim, aquele mesmo anjo que estava ali com o profeta está comigo. Irmãos, ele foi elegido para o profeta. Pode que a pessoa tenha um anjo que lhe acompanhe, tudo bem, eu concordo com isso. Agora, não, aquele mesmo anjo, irmão, ele veio para revelar a mensagem. E quando ele partiu, o profeta, ficou o Espírito Santo agora no quintuple de Efésio, ensinando o que ele já ensinou. Ensinando o que ele já ensinou. Ninguém vai ensinar além do que o irmão Brana já ensinou. Não é? Então são pontos assim tão importantes, por isso que essas lives são tão boas, né? Para ajudar o nosso povo a entender que nós não temos que acrescentar e nem diminuir o que foi dito, não é? O que foi dito. Então o que faz confusão qual é? Aquele ministro, aquele homem que não foi chamado. Porque ele vai misturar ciência, ele vai misturar teologia, ele vai misturar ciência humana na mensagem, e ciência humana na mensagem não funciona. Não funciona, irmãos. Ora, o irmão Brando disse assim, tinha dias que eu vinha no púlpito, ele disse, por favor, eu não sabia o que eu ia fazer. Ele disse, então eu estudava a Bíblia, vinha para o púlpito, quando chegava no púlpito era bem diferente, Deus começava a usar o irmão Brando, ele lia uma parte da Bíblia e queria um assunto, e vocês podem ver. Tem horas que ele cita um tema ali da mensagem e não sai ali. Vai sair lá adiante. Então isso é câmara do rei. É o rei conduzindo, né? É o rei conduzindo a mensagem. Né? Então a mensagem ela tem uma altura, né, irmão? Ela teve uma altura para subir, né? E agora o irmão Brana ele veio fazer o fechamento. Ele disse assim, olha, vocês aqui têm construtor, tem carpinteiro aqui na igreja, tudo bem para construir casas para a morada de homens e mulheres. Ele disse, mas eu vim construir uma casa onde para Deus morar. Amém. Né? Glória a Deus. Né? Para Deus morar. Então, ali em 2 Coríntios, vocês lendo também, ali importante, vocês vão ver o que é um membro do corpo. Agora, veja bem aqui, o meu corpo tem muitos membros, eu me desgosto, mas por que eu me desgostar se ele está me fazendo falta? Esse dedinho aqui me faz falta? Deus colocou ele aqui para o ajuste da mão, né? Então, ele vai fazer falta. Então eu pelejo para ter ele. Se ele adoece, eu vou lá e dou um jeito. Eu coloco um remédio, eu oro a Deus, alguma coisa vai acontecer para que ele permaneça no corpo. Se vocês vão ler para 1 Coríntios 12, vocês vão ver como desenvolve. E assim é o corpo espiritual, né? E a noiva, ela não é tropeada, ela não é fabricada. A noiva, ela nasceu noiva lá antes da fundação do mundo. Amém. Né? Antes da fundação do mundo, ela foi elegida. Profetas para ser um membro daquele corpo. Né? E ele disse, como o pé vai dizer para a mão, não preciso de ti. Veja que você vê as pessoas dizendo uns para os outros, eu não preciso de ti. Hein? Então não é membro do corpo. Se fosse membro do corpo, o pé tem que estar ali. A mão tem que estar ali. A cabeça tem que estar ali. Né? É isso assim que a gente se depara muitas vezes assim, ó. Nessa questão de ver o desajuste aqui, o desajuste ali, uma coisa que parece pra gente que é fácil, mas não é, irmãos. Vocês viram onde o irmão Cláudio trouxe esse assunto aí?
essa mistura que sempre trouxe problema nos caminhos de Deus. Opiniões erradas, né? Então são assim que funciona. Agora, quando a gente é domado, que o Espírito Santo nos doma, que ele quebra, você sabe como é que você quebra a boca do bagual? Como é que quebra? Hoje. Não sei. Eu não sei nem o que é bagual direito. Não é só colocar a rédea no bagual. Bagual é o quê, pastor? Bagual é um potro que as primeiras domas, né? Então, o que acontece? Tem um nervinho ali, ó. Não conhece o bagual. Né? Tem um nervinho. E o bocal é colocado na boca do bagual no lugar certo. Sou o domador que sabe. Né? Se tem outros que deixam o cavalo, não domam, deixam um cavalo queixudo, que a gente diz. Ele nunca obedece porque ele não foi quebrado um nervinho que tem. É um nervinho assim que rebenta. Né? Então, quando rebenta aquele nervinho, você leva ele onde quer. Você toca um galope, puxa na rédea e ele senta nos garrão. Né? Então, é assim que nós vamos vendo. E Deus tem que nos domar também. Ele tem que quebrar o nosso queixo. De falar demais, de dizer bobagem demais, de ser conduzido, né? Por um vento de doutrina, né? Por um vento de doutrina. Então, Paulo Deus quebra. E o que é o quebra-queixo do eleito? É a palavra. Enquanto o eleito não aprende a esbarrar na palavra, olha aqui onde eu vou chegar. Enquanto ele não aprende a esbarrar na palavra, ficar com a palavra, ficar com a mensagem, ele vai ter confusão. Ele nunca está contente com nada. Então ele salta a cerca, come outro pasto, engole e daqui a um pouco sacrificado. E você sabe, pastor, que eu e Décio, nesse caminho que a gente tem visto, vê muitos ventos de doutrina, o que é que a gente sempre fez? A gente tem Bíblia, tem mensagem, tá bom. Não tem Bíblia, não tem mensagem, então, olha, deu para ti. Eu não acredito, pessoas, eu não acredito assim que Deus vai permitir que um eleito permaneça num ministério confuso todo o tempo. Porque o eleito precisa se aprontar. Ele precisa vestir as vestes da palavra, né? Ele precisa daquilo ali, porque ele tem que se vestir para estar na ceia do rei. Olha aquele que entrou lá sem veste, o que aconteceu? Foi jogado para fora das trevas. E o profeta diz que ele estava nas bodas. Estava nas bodas. Não estava com as vestes. Entrou pela janela, né? Veja, você então não adianta questionar, dizer assim, eu entendi assim. Eu não quero entender assim, eu quero ter uma revelação do que eu estou falando para vocês. Isso que eu estou falando para vocês é uma revelação que eu tenho dentro de mim. Viu? Então, essa revelação ela tem que vir para o eleito, porque o eleito esbarrar na palavra aqui, ó. Queixo quebrado. É verdade, né? Queixo quebrado. Certo? Hein? Amém. Né? Queixo Mas quebrado. é isso, o primeiro quebra-queixo é Atos 2:38. É o primeiro. Lá na Bahia tem um doce. Eu encomendei, se chegar eu vou trazer para o senhor. Chama quebra-queixo. Não sei se os irmãos que estão aí na internet conhecem. Tem grande, tem pequeno, tem uns quadradinhos assim que aí chama quebra-queixo. E o primeiro quebra-queixo que a gente encontra é Atos 2:38, né? Quando fala do batismo. É o primeiro que a gente encontra. Ali, às vezes um bagual, irmão, ele vai ainda arrebentar isso que eu estou falando para vocês, ser domado em várias puxadas, né? Ali um princípio, né? Mas não deixa de ser a primeira encilhada. É, o primeiro. Dali tem que vir ainda montes, né? Porque então, desculpe eu estar falando assim, irmãos, mas esse aí, bom, a natureza ela explica, diz o irmão Brana, né? Ela é a Bíblia. Né? Por que Deus deixou o cavalo diferente da vaca? Né? Porque ele sabia que existiria um mundo aqui, vai depender do cavalo. Nós tivemos a era da carroça, a era do avião, né? A era da nave. Vejam vocês, tudo isso veio pela inteligência de Deus, né? Que ele deu. Tudo que aconteceu, está acontecendo, que está sendo criado, Mombrans que foi uma inspiração do Éden. Deus deixou tudo lá. Desde o rádio, da televisão, tudo ele deixou lá.
Aleluia. Né? E com essa perversão do pecado, o homem perverteu tudo isso. Né? Então tudo ficou pervertido. Não é que seja errado ter um rádio, não é que seja errado ter uma televisão, mas se você vai abrir mão numa televisão para não ter filhos, daqui a um pouco chegou o fim da picada, né? Como você diz, né? A internet, como nós estávamos falando ali domingo, né? Não é que todo mundo pode usar o seu celular. Eu acho que a pessoa tem que ter um domínio no que está fazendo com aquilo ali, porque ela pode arruinar a vida de alguém, não é? E a pessoa tem que se dar conta, sim, que você está aqui na terra. O profeta disse, se você veio aqui por você mesmo, é bom que não viesse. É bom que não viesse. A pessoa vem aqui por causa dos outros, então eu tenho que me preocupar com ela tem que se preocupar comigo, e um membro preocupa com o outro, não é? Amém. Isso vai edificando o corpo vai crescendo dentro de uma linha de disciplina. E se chama, né? A ver quando a gente chega no exército, por exemplo, ali é um soldado para cada lado. Meia volta o quê? Ninguém sabe para que lado vai tomar essa meia volta, né? Veja. Então, o que acontece? Isso aí, o que acontece? Então, até que a disciplina chega, você fica aqui, você fica ali, o instrutor vai ensinando, daqui a um pouco a gente faz o que a gente quer com aquela arma, com aquele, né? Tudo. Que já aprendeu, né? Já aprendeu. Glória a Deus. Então, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Nós temos... mas se os irmãos quiserem mandar, eles mandam alguma pergunta, né? Chegando ao final, não quer dizer que terminou, né? Tem 5 minutinhos ainda. Os irmãos tiverem alguma dúvida do que foi conversado aqui, já mande, para dar tempo da gente estar respondendo. Que eu queria falar com o pastor que tem uma irmã aqui, irmã Maria de Lúcio, que é uma oração, né? A gente está orando no final da live, se nenhum irmão tiver mais algum comentário. A gente vai orar pela irmã Maria de Luz. Ela disse que anda de muletas e gostaria muito de ser abençoada e voltar a andar, né? Eu, pessoalmente, não estou lembrando dessa irmã. Será que não é irmã Lourdes? Maria de Luz Souza Mendes. Não. Souza, não. Mendes, eu acho que é lá da Candiota, por lá para aqueles eu não estou lembrando dela. Viu, irmã? Não estou me lembrando muito da senhora, mas uma hora eu me lembro. Aí ela está pedindo oração, a gente vai orar, viu, irmã? Não se preocupe, não. Pastor, essa expressão, plenitude, dos gentios hoje. Dos gentios? Não. Dos tempos? Plenitude, a dispensação da plenitude do tempo. Dos tempos. O que significa mesmo essa expressão? É onde é o clímax de toda a dispensação? Toda a dispensação dela acumulada aqui, entende? Toda dispensação em uma. Está entendendo? Que o irmão Branham, ele veio na plenitude dos tempos. Tempos quer dizer eras que passaram, que ficou cabo solto, não é? Aqueles cabos que ficaram soltos, que nenhum mensageiro conseguiu conectar. O irmão Branham vem conectando todos, entende? Então isso que quer dizer plenitude dos tempos. Plenitude quer dizer um completo de tudo, né? É o que gerou, vamos dizer, a mensagem gerou com Paulo, né? Que o mesmo ministério que Paulo teve, o irmão Branham teve, não foi diferente. A diferença foi só o poder da palavra falada. Entende? Isso sim. Isso o irmão Branham foi diferente de todos os mensageiros. Porque ele veio demonstrar a palavra falada num ensaio para a terceira etapa. Nós temos que falar outro dia, hoje não dá. Certo? Então, os filhos da irmã Ete, que ele deu salvo, né, os esquilos, o peixe que ele ressuscitou, né, a neve que ele levantou da montanha, tudo isso eles foi um ensaio para o que está vindo. Glória a Deus. E a plenitude seria para o que está vindo, seria a vinda do Senhor, né? Plenitude, justamente, sim, essa é a plenitude dos tempos, né? Nós tivemos uma plenitude com, vamos dizer assim, com João Batista, né?
tivemos outra plenitude com Moisés, e vamos dar um exemplo assim, né? E viemos chegando então nessa plenitude aqui dos gentios, tá entendendo? Então, João Batista veio encerrar a plenitude da lei, né? E agora nós estamos chegando à plenitude dos gentios, fechando as eras da igreja, fechando, Amém. né? Amém. Está fechando. Então não tem mais outra. Quando o anjo pôs ali, ó, o pé sobre o mar e sobre a terra, ele disse, não há mais tempo. Quer dizer, era mais tempo, quer dizer, não tem mais era para frente. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a última. Vai acabar Tá? essa agonia toda. Essa é a última. É isso aí, irmã Décia. Que bom. É bom de saber que está chegando o final da história, né? Mas eu agradeço muito aos irmãos. Foi tão bom essas perguntas hoje, assim, muito edificante, maravilhosa, né? Acho que foi uma inspiração. E Deus nem quis que a gente tivesse muita pergunta para abrir esse leque aqui para vocês também. Deu muita coisa que veio na inspiração da gente aqui. Acho que a gente está chegando, sim, a uma conclusão do que é a mensagem. O que a irmã Betânia perguntou ali. Né? Eu vi, né? Aí aqui nós temos... tem um comentário do irmão Tiago Oliveira, lá de Santa Maria. O encerramento da nossa dispensação, no caso, seria com o arrebatamento da noiva. Com o arrebatamento. Final aí termina, dos gentios. a noiva sobe. Sobe, né? E aí o irmão Telmo fala, né, que... Aí, no caso, o que é que a Bíblia fala sobre um corpo ser cremado? Já que do pó viemos e do pó ao pó retornaremos, segundo os ensinamentos bíblicos. Ora, nós não temos nada, por exemplo, na Bíblia sobre esse respeito, né? Não entendi. Porque, agora, isso eu acho que deve ser uma escolha da pessoa. Cada pessoa ela tem um direito a escolher, porque o que vai valer para o arrebatamento é aquele corpo celeste que está dentro de nós, né? O que vai vir não vai tirar ossos da sepultura. Não vai tirar ossos podres, como disse o profeta, né? Quer dizer, ele disse, os anjos não vão chegar de pá para tirar osso, né? Deus vai... o evangelho ele é pregado em ressurreição, desde o princípio, lá do Éden, né? Vamos dizer, Caim matou Abel e Abel ressuscitou em Sete, vamos dizer assim, né? Então, vejam vocês que, então, nesse ponto aí, o que eu estava falando que eu me lembro? Do cremado. Do cremado, né? Então, o cremado eu acho que isso aí é uma escolha, né? Hoje, por exemplo, como as coisas estão contaminadas e tudo mais, vai chegar um ponto em países já que eles não permitem mais que a pessoa seja sepultada. Porque a pessoa tem que lembrar que tem sobreviventes na Terra, né? Tem pessoas que vão continuar a vida aqui e elas não podem ser contaminadas. Então, acho que essas coisas aí, ó, vou dizer assim, ó, tem corpos que as feras demoliram. E aí, na ressurreição, como é que fica? Não houve sepultamento. Os Né? que morreram no fundo do mar. Leões que comeram a carne dos santos E comeram os ossos. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que o mar vai devolver. Seus mortos. A Bíblia diz pó sobre pó, cinza sobre cinza, né? Então, o que tiver, vocês entendem assim que quando, por exemplo, assim, os santos do Velho Testamento ressuscitaram, quantos anos Jó estava sepultado? 4.000 anos. O irmão Branco que não tinha uma colher de cinza na sepultura dele. E ele levantou. Sim. E aí? Ele levantou. Então, o que vai ressuscitar é o que a pessoa levou. A fé que ela desceu. E o profeta chama isso aí de fecundado. Fecundado com a palavra. Né? Com a semente. Ele vai para lá e aquela teofonia que desce da sexta dimensão vai lá. E traz um corpo glorificado. Quer dizer, o mundo tem que ver as sepulturas abertas. Está entendendo? Para testemunhar que o que nós estávamos pregando aqui, o que Jesus determinou, era verdade.
Então seria assim, ó. Quando cai as tochas de fogo, esse seria um proforme, porque o corpo, na realidade, não... Sim, olha, aqui que o Nombrando diz que a ressurreição se dá da seguinte maneira. Ele solta o espírito lá da presença de Deus, passa ali pela sexta dimensão, pega aquele corpo celestial que está ali, e ele usou uma palavra, desce como tochas de fogo. Entende? Na velocidade que vem. Aí vai ali naquele corpo fecundado. Abriu-se como tivesse saído lá de dentro alguém. Glória a Deus. Só que não, ele recolheu a fecundação, a semente que ficou ali. Foi fecundada. Glória a Deus. Entende? Amém. E aí que levanta. Glória a Deus. Que Deus maravilhoso. Esse corpo chamado corpo glorificado. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Ele sai do terreno, vai para o espera, e do espera vem para o corpo glorificado, que é o corpo original que vai levantar na primeira ressurreição. Glória a Deus. Tudo é jovem, o que vem e o que transforma. Glória a Deus. Não sei como é que o senhor vai ser, irmão Décio. Cabeludo. Ele só sabe que vai ser cabeludo. Adeus, careca. Eu sei que eu vou ter os meus cabelão. Isso eu sei. Glória a Deus. Então, irmãos, aí foi muito gratificante, como eu estou dizendo. Isso que não tem mais nada, né, Maria? Não tem. Então, a gente agradece muito a vocês que foram compreensivos, né? Viu? E, se Deus quiser, quinta-feira nós vamos responder esses parágrafos que a irmã pediu para nós esclarecer, né? Da mensagem, o caminho provido por Deus para a cura. Se os irmãos quiserem ler, já no dia lá, na quinta-feira, né? Isso, os irmãos que têm essa mensagem, quase todos têm, já pode trazer na live, porque nós vamos estudar ela um pouco aqui, tá certo? E trazer outras citações do Irmão Brando também para ajudar. Só que não pode ser assim, para a gente falar isso aí, não pode ser numa pergunta e resposta, porque é longa, né? Tá. A longa, ele às vezes não traz um esclarecimento, então é melhor nós estudar isso aí com a irmã, e vai nos ajudar todos. Porque às vezes, como disse o Lomba, nós pensamos que sabemos, mas tem coisas ali dentro que nós ainda nem chegou para nós ainda. Pastor, a irmã Maria de Lourdes é tia de Maurício. Tia do Maurício. Eles estão assistindo lá no acampamento, no assentamento Santo Inês, lá fora. Pronto, irmã. Deus abençoe vocês aí, viu? A Maria Estela e a irmã Maria. O irmão Maurício é muito querido da gente. Deus abençoe. Olha, irmã, Deus abençoe a senhora, viu? Nós vamos estar orando pela senhora, assim, agora na live, vamos continuar orando pela senhora nas nossas orações, com certeza, né? Deus abençoe. Um prazer muito grande, nós gostamos demais do Maurício. O Maurício é um amigo, querido, né? Maravilhoso que a gente tem. Querido. Então, acho que é um momento de nós orar pela senhora assim agora, certo? A irmã Yara também pede oração lá de livramento, né? Certo, e vamos orar, pastor, pelos irmãos de Candiota lá, aquela chuvarada que está tendo por lá, tem ponte coberta de água, né? Sim. Vamos orar também por eles. Sim. Isso passa, né, irmãos? É uma provinha, é um teste, né? Eu acho que todos nós passamos já por essas provas, né? De barro, de situações. Né? Nós morávamos numa rua também ali em São Gabriel, que vocês não imaginam o que era aquilo, né? Era incrível. Era puro barro, irmão. Atolava até o joelho, mais ou menos. Viu? E a nossa primeira casa, nós pisava também e enterrava metade da canela ali dentro, né? Então veja bem, todos nós passamos por essas provas, mas nós vamos orar para que Deus abençoe, dê força para vocês passar essa prova aí. Logo em seguida vem o sol, né? O sol da justiça e cobre tudo isso. Amém, certo? glória a Deus. Vamos permanecer firmes em Jesus. Amém. Com luta ou sem luta, né? Com prova ou sem prova, nós vamos chegar. Com certeza, glória a Deus. Vamos chegar lá, né? E será uma gloriosa manhã, né? Linda manhã. Linda manhã. Né? Lindo momento quando a gente vai poder chegar ali de mãos dadas. Uma coisa que mais tem me preocupado é que a gente possa chegar de mãos dadas. A briga acabou. Amém. As discussões terminaram, né? Amém, amém, amém.
Vamos ser compreensivos uns com os outros, vamos amar uns aos outros, né? Vamos expressar o que está dentro de nós um pelo outro. Até os próprios casais, né? Eu acho que chegou a hora de Deus unir esses casais, porque eles têm que estar além da montanha daquele dia, além do grande rio, de mãos dadas, né? Amém. Porque, então eu sei que foram vidas difíceis, foram. Todos nós passamos porque nós fomos testados, provados, né? De todas as maneiras. Mas chegou a hora da compreensão, não é? A hora de nós se compreender, se amar uns aos outros. Irmãos, tomem cuidado com isso. Não se sabe a volta que Jesus vai chegar a hora, né? Pode ser nessa noite, pode ser daqui um pouco mais. Vocês entenderam quando o irmão Décio falou sobre a plenitude dos tempos ali. A plenitude dos tempos está terminando, né? Veio da lei, veio para Moisés, veio vindo, veio para o Paulo e chegou até nós. Amém. Com William Branham, né? Então, agora está fechando. Então, nós não sabemos a que hora. O anjo já disse, não há mais tempo. Quando o irmão Branham estava pregando os selos, o profeta disse que naquele momento o anjo pregou, pôs o pé sobre o mar e sobre a terra e disse, não há mais tempo. Aleluia. Os selos foi o último aviso, né? Foi quando ele chamou o meu nome e o seu. Aleluia. Então, eu acho que agora está na hora de nós sermos compreensivos uns com os outros, né? Deus abençoe. Como eu gostaria de agora dar um abraço em cada um de vocês que estão aí na internet, né? Amém. Acho que essa compreensão está chegando para nós, né? Chegamos a ter 24 Sim, aparelhos sim. conectados. A gente vê coisas muito, muito glorioso, né? Muito bondoso. Quer dizer. Não. Não quer terminar a live? Glória a Deus. Já estamos terminando, irmãos, mas olha, eu fico feliz mesmo. Olha, eu fiquei ali, fui naquele encontro ali. Agora a gente aproveitou bastante, viu muitos irmãos, né? Aqueles abraços gostosos ali, aquelas coisas preciosas, né? E uma coisa muito preciosa, o povo ficando tudo na volta da gente, né? Foi uma coisa maravilhosa ali dali. Então isso estimula muita gente, dá coragem, né? Que a gente sabe que tem outras pessoas na Terra que nos amam e estão junto com nós na batalha, né? Amém. Né? E nós não somos os únicos. Amém. À volta do mundo tem gente que está segurando, né? Firme também, né? Segurando. Então, irmãos, muito obrigado, viu, pela atenção de vocês. Obrigado, irmão Décia, irmã Lígia, né? Irmã Santa, né? Falou pouco, mas orou bastante nessa live, tá? Amém. Por vocês. Tá bem? Amém. Queremos transmitir uma saudação ali para a irmã Sarinha, nossa família, né? Irmão Pedro, né? Eles estão firmes aí, né? Então, um abraço forte, irmão Pedro, irmã Sarinha. Deus abençoe vocês, né? São parte da nossa família aqui, né? Nos representam aí em São Gabriel. Então isso é muito gostoso, né? Saber que eles estão nos representando lá, né? E os outros irmãos que estão pelos grupos são membros da mesma família também, só que eu estou me referindo a Sarinha porque ela é terrena, né? Da família terrena. Tem um sanguezinho de rocha ali, um sanguezinho de... como é que você diz? E Rodrigues, né? É R e R, tá certo? Então, Deus abençoe todos vocês. Sejam felizes com Jesus. Vocês aqui da volta também, de Pelotas, Capão do Leão, né? Acho que Deus está nos divertindo, nos ajudando maravilhosamente nesse assunto, né? Amém. Vamos ser calmos, serenos, tranquilos, seguros, né? Então, ali na live de quinta-feira, vocês podem trazer essa mensagem, eu acho que vocês têm na mão aí, né? E aí a gente pode estudar ponto por ponto disso aí, mostrar como desenvolve isso, né? Isso é um desenvolvimento para chegar a saber que Jesus é o Senhor, né? É o Senhor, como o irmão Branham, como a irmã Betânia perguntou ali, né? Então, irmãos, vamos orar então. Todos vocês que precisam de uma oração, agora levante a mão, né? Aí onde você está e diga, Senhor, aqui estou. Eu preciso de Ti como nunca, né? Amém. Senhor, seja a força da minha vida. Amém. Pai Celestial, Amém. como é gostoso estar na Tua presença.
A minha alma chora por isso, Senhor. Meu coração, Senhor, não sei, parece que vai explodir de tanta coisa boa que tem reservada aqui dentro. E eu quero te dizer, Jesus, que eu te amo. Eu amo a tua vinda, eu amo a tua palavra. Eu quero estar perto de ti todo o tempo, Senhor. Ter aqueles que ainda, Senhor, me pertencem nessa terra, que são filhos de Deus, que estão unidos comigo nessa mesma fé. Ó Jesus, eu te peço que ajude a nossa irmã Lourdes ali, que está precisando de ti, Senhor. Ó, para o Senhor não existe nada que possa impedir de uma pessoa andar. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Aquelas muletas que ela está usando, ela pode deixar se ela tiver fé em Jesus Cristo. Ela pode caminhar livremente e dar um testemunho dessa palavra, Senhor. Faz que infunda nela uma fé de cura, uma fé de libertação agora, nesse momento, Senhor. E aqueles que estão ainda com dúvidas, que precisam tomar decisões contigo, ser batizado em nome de Jesus Cristo, que eles façam isso, Senhor, enquanto há tempo. Meu Deus, nós entregamos em tuas mãos. Eu agradeço por essa live tão abençoada, Senhor. Como o Senhor preparou tão bem isso. No nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te peço agora ajuda, isso é para a tua glória. Que a quinta-feira nós estejamos de volta aqui, se o Senhor não estiver de volta nessa terra, que nós possa voltar aqui para a live. E abençoa nossos irmãos por toda parte. Lembramos daqueles que estão doentes e aflitos, como o irmão Pedro Silveira ali, Senhor. Tu sabe até quando o Senhor vai permanecer com isso. Até quando o Senhor vai dizer o amém para aquilo ali, quer dizer, será findado aquele assunto. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a irmã Cirlei, dá força para ela, dá coragem, dá ânimo para a tua filha, Senhor, para que ela reaja e seja forte, Senhor, com a tua palavra. E os demais irmãos, então nós te pedimos a benção para todos. Ó Senhor, isto é para a tua glória que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos. E próxima terça, se Deus quiser, estaremos aqui de novo. Deus abençoe.